dia a todos os senhores, aos painelistas, estou vendo aqui todos presentes. Sejam bem-vindos todos os congressistas. Tivemos um painel que nos antecedeu de excelência, estava aqui acompanhando. E uma honra, uma alegria, uma satisfação imensa, mais uma vez participar do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E, assim, o evento sempre manteve o seu alto nível, o seu alto padrão. Mesmo agora com essa distância, nos reunimos aqui nesta sala com grandes nomes, né? Agradecer ao presidente Maurício Zocum pelo convite e aproveitar a oportunidade, dia 28 de outubro de 2021, data simbólica comemorativa, né? Hoje é comemorado o Dia do Servidor Público. Vamos parabenizar a esse servidor que, com dignidade, com responsabilidade, vem desempenhando a sua função nos órgãos públicos, prestando um serviço de excelência. Fazendo essas considerações, eu percebo aqui no meu vídeo que todos já adentraram a sala, então vou fazer a breve apresentação dos doutores, começando pelo doutor Carlos Ari. Seja bem-vindo, professor da FGV de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Seja bem-vindo à nossa sala. Na sequência, quero receber o doutor Eurico Urbinicu, advogado, doutor pela Universidade de Lisboa e professor da UFMG. Seja bem-vindo, professor. E, por fim, o doutor Alexandre Aragão, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor pela USP, advogado e procurador do Estado do Rio. Seja muito bem-vindo, professor. Seja muito bem-vindo. Seguindo o nosso protocolo, né, o nosso roteiro, nós vamos abrir com algumas considerações a respeito da nossa temática, a análise de risco e consequência na atuação inovadora. Dentro dessa temática, os professores vão ter entre 15 e 20 minutos para fazer as suas considerações mediante alguns recortes que nós temos aqui, né? Podemos começar pelo senhor professor Carlos Ari. Podemos? Eu vou ler aqui. O Grupo Público da FGV Direito de São Paulo, mais a Sociedade Brasileira de Direito Público, divulgaram ampla pesquisa sobre os 2 anos iniciais da aplicação da LINDB no Tribunal de Contas da União. Foi constatado alguma mudança no controle de contas, em especial quanto ao tema de riscos e as consequências, professor? Bom dia, Alexandra. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Eurico. Bom dia a todos que nos veem. É um prazer estar com vocês aqui discutindo os efeitos concretos da LINDB. Por que é um prazer? Porque eu venho falar de pesquisa acadêmica. Estamos em um congresso e é muito importante nós apresentarmos as pesquisas que nós temos feito. E eu queria falar sobre os impactos da LINDB a partir de uma pesquisa que acaba de ficar pronta, realizada por um projeto de pesquisa permanente, um núcleo de pesquisa permanente, que se chama o Observatório sobre o TCU, Observatório do TCU. E esse projeto de pesquisa, ele se localiza no Grupo Público. O que é o Grupo Público? É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Direito Público, conjuntamente com a Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. O Grupo Público trabalha há 20 anos em pesquisas a respeito do direito público e foi justamente do Grupo Público que nasceu a proposta de alteração da LINDB para incluir 10 dispositivos sobre segurança jurídica e eficiência na aplicação das normas de direito público. A nova LINDB surgiu em 2018, acho que todos devem se lembrar da polêmica
que foi causada no período de sanção ao veto. Houve muita oposição manifestada por associações de membros do Ministério Público, por exemplo, e, sobretudo, do Tribunal de Contas da União, mais especificamente dos seus ministros, que fizeram sessão para falar do assunto com críticas muito severas, entendendo, afirmando naquele momento que se tratava de uma tentativa de manietar o controle, de diminuir o controle. A imprensa relatou muita preocupação, uma retórica bastante severa de ministros do Tribunal de Contas da União em relação ao projeto. Eles, inclusive, estiveram 2 vezes com o presidente da República para pedir o veto integral da modificação. Não obstante, o presidente da República, à época, o professor Michel Temer, sancionou a nova lei e ela está em vigor já há 3 anos e meio. Pois bem, o observatório, que se foca permanentemente há muitos anos em pesquisas sobre TCU, era o local adequado para nós, da SBDP e FGV, entendermos qual tem sido a receptividade da LINDB desde então, neste período. E, para isso, foi feito um projeto de pesquisa com o apoio da CNI, Confederação Nacional de Indústria, e um grupo de pesquisadores específico para esse projeto, associado ao grupo de pesquisadores que atuam permanentemente no observatório e que mantém a coluna Controle Público do Jota, que é uma iniciativa desse grupo público, da SBDP-FGV. O que é que essa pesquisa constatou? Para saber mais detalhes, eu convido todos, no dia 4 agora de novembro, quinta-feira que vem, exatamente daqui uma semana, às 10 horas, no canal do YouTube da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, a assistir a nossa sessão de apresentação. Então, eu vou dar aqui uma antecipação, vou dar um pouco de spoiler a respeito dos resultados dessa pesquisa. E é um prazer fazer isso no IBDA. Queria destacar, então, 3 coisas que me parecem importantes. Apesar dessa reação inicial muito negativa em 2018 de ministros do TCU, 2 anos depois, o TCU inverteu completamente a sua abordagem a respeito da LINDB. Como foi isso? Ele editou, em abril de 2020, a Resolução 315, para fazer uma reforma, o que eles chamaram de uma modernização do procedimento do controle de contas do TCU. E esta modernização ela foi feita com diversos dispositivos, é um texto importante, longo, e esses dispositivos incorporam a linguagem da LINDB, as expressões da LINDB, as determinações da LINDB, que, em síntese, no que mais interessa destacar aqui, tem a ver com uma demanda de empatia em relação à gestão pública por parte do controlador. Isto é, que ele, controlador, entenda as circunstâncias em que o gestor público age e também em que agem os agentes privados que se relacionam com a administração pública. E uma exigência de uma motivação empática, isto é, que seja capaz de compreender estas circunstâncias. E mais que isso, que o controlador leve em conta as circunstâncias e os efeitos, as consequências que são geradas por suas intervenções, por meio de autoridade, né? As suas determinações. Pois bem, isso tudo é texto da Resolução 315, que 2 anos depois da LINDB, então, incorpora formalmente a linguagem da LINDB digamos, no manual de práticas do tribunal. Essa resolução veio de um esforço do tribunal que é preciso elogiar, de diálogo com a academia, com gestores e tal, para construir um novo período na história do tribunal. E aí todos vão perguntar, bom, mas e daí? O que aconteceu de lá para cá? Neste último ano, a pesquisa mostra que o impacto dessa resolução, que é, então, uma consequência da LINDB, foi bastante importante. Importante em que sentido? O número de determinações do Tribunal de Contas para os gestores
desabou, diminuiu em 40% comparado com o período anterior. Em contrapartida, o número de recomendações, que são, então, observações para o próprio gestor decidir o que fazer, aumentou em 24%. Isso permite uma visão segundo a qual o tribunal cedeu à visão, digamos, ao discurso da Lindbe, à orientação da Lindbe ao editar a resolução, e, em seguida, cedeu ao usar essa resolução para mudar o grau de intervenção que ele produzia nas ações concretas da administração pública. O segundo foco de análise do grupo foi a aplicação concreta nos 2 primeiros anos, 2018 e 2019. Aplicação concreta em quê? Em decisões que têm acórdãos. Nem todas as decisões do Tribunal de Contas da União se expressam em acórdãos. Mas os acórdãos são aqueles que têm um texto, uma parte dispositiva e tem um voto. Pois, então, nós fizemos uma amplíssima pesquisa em todos os acórdãos do tribunal nesses 2 anos para ver qual o grau de referência à Lindbe que surge nesses acórdãos. E nós encontramos nesses primeiros 2 anos, 24 meses, 300 acórdãos. Isso significa que a Lindbe vem sendo largamente citada. A cada dia, 2 ou 3 acórdãos têm referência à Lindbe no voto ou na parte dispositiva ou em ambos. Nós lemos todos esses acórdãos para saber que tipo de aplicação se vinha fazendo, mas só essa constatação ela já é importante. E fizemos uma visão assim, mais exploratória, e pelos números, não lendo todos os acórdãos, no que veio depois de 2020, quer dizer, deste último ano de 2020 para 2021. E o que aparece nessa pesquisa é que as referências à Lindbe crescem exponencialmente no TCU. Este achado acaba de ser confirmado por uma ótima pesquisa que foi feita na Escola de Contas aqui do Tribunal de Contas do município de São Paulo, usando jurimetria, e que foi discutido na semana passada, inclusive, por um dos coordenadores da nossa pesquisa, que é o professor André Rosilho. Ele foi coordenador da nossa pesquisa junto com a professora Mariana Vilela, que são, então, os 2 que comandaram a pesquisa na SPDP, e ele esteve lá, então, nos representando nessa discussão. E é muito interessante o achado dessa pesquisa da Escola de Contas, usando jurimetria. Eles não foram analisar cada acórdão, o que eles fizeram foi com comandos de busca e, usando fórmulas adequadas, jurimétricas, medir o grau de referência não só a Lindbe, mas as expressões da Lindbe, especialmente aquelas que falam mais sobre as mudanças impactantes que a Lindbe procurou fazer. E a constatação é que, entre 2018, claro que no início de 2018 não havia citações à Lindbe, era algo muito residual, né? Entre 2018 e 2019, as citações à Lindbe aumentaram 7 vezes. Então, de 2018, houve, claro, já um número grande, e comparando 2018 com 2019, aumentou 7 vezes. Só que comparando a base de 2019, que então já era uma base acrescida, de 2019 a 2020, aumentou 10 vezes. 10 vezes sobre uma base que já era aumentada. Isso significa que se confirma que há uma referência exponencial nas decisões do TCU à Lindbe. E alguns dispositivos em particular. O artigo 20, que fala da necessidade de, ao decidir, considerar as consequências práticas. O artigo 21, que fala da invalidação ou não de decisões. O artigo 22, que fala de dosimetria das sanções. O artigo 30, que tem uma orientação mais geral a respeito de segurança jurídica. Esses são, de fato, os dispositivos mais citados. Na leitura dos tais 300 acórdãos dos 2 primeiros anos, o destaque está para o artigo 22, sobretudo o parágrafo que trata da dosimetria das sanções, e está no artigo 28.
Com relação ao artigo 28, para terminar aqui, Alexandra, eu não sei se eu já ultrapassei meu tempo, mas Não, você me avise. avise. Em relação ao artigo 28, há uma utilização frequente do tribunal, há uma referência frequente a esse dispositivo que, como todos sabem, exigiu dolo ou erro grosseiro, demonstração de dolo ou erro grosseiro para responsabilizar o gestor. O tribunal, ele menciona pouco o dolo, isso significa que ele não se preocupa em saber se o gestor agiu com dolo. O tribunal tem se preocupado em lidar com a expressão erro grosseiro. E a constatação da leitura dos acordos que tratam disso mostra o seguinte: a preocupação do tribunal tem sido definir quais são os casos em que há erro grosseiro. Ele tem procurado objetivamente dizer, olha, há erro grosseiro quando não se presta contas. Há erro grosseiro quando o pedido de informações do tribunal ao gestor não é respondido. O mero fato de não enviar as contas no prazo ou de não responder o pedido de informações, o tribunal considera erro grosseiro, sem analisar as circunstâncias disso. É o fato objetivo do não atendimento. O tribunal, então, tem uma visão a respeito de erro grosseiro que coincide com uma visão que a Lindbe quis combater, a de que o mero descumprimento de uma regra geraria sanção sobre o gestor. O tribunal, pelo menos nesses exemplos que eu mencionei, acha que a sanção é automática. Automática. Então, o que é notável em relação ao artigo 28, além de que o tribunal não se ocupa, não se dedica a provar dolo, quer dizer, ele rejeita que ele deva fazer isso, é que, em relação ao erro grosseiro, ele só se preocupa em definir o que é erro grosseiro, mas não se encontra, pelo menos nesses 300 acordos dos primeiros 2 anos, um esforço de dizer o que é o erro excusável, que, afinal de contas, é algo importante, porque se o tribunal fixasse uma orientação jurisprudencial sobre o que é o erro excusável, isso daria referências fortes para o julgamento pelo próprio tribunal e, evidentemente, por todos aqueles que olham o trabalho do tribunal para examinar condutas, sobre o que é excusável. Não é? Isto seria, portanto, um ganho de qualidade. O tribunal ainda não chegou lá. Há uma certa resistência do tribunal em ceder quanto à ideia de responsabilização objetiva, que, no final das contas, é isso que o Tribunal de Contas tem feito. Nós vamos caminhar por aí, porque a responsabilização objetiva é contrária, clarissimamente, àquilo que a Lindbe pretendeu, não é? E aquilo que tem sido demandado, claramente, por mudanças legislativas importantes, que não são só da Lindbe. Eu menciono, para terminar, a lei de improbidade, que acaba de mudar, claro que ela não se dirige ao Tribunal de Contas, mas acaba de mudar para destacar a importância de não punir pessoas simplesmente porque elas lidam com complexidades da gestão pública. Então, essa é uma síntese, pessoal, e eu convido todos para no dia 4, quinta-feira que vem, às 10 horas, no canal do YouTube da Fundação Getúlio Vargas, continuar esse diálogo sobre os resultados da pesquisa. Obrigado, Alexandre. Professor Carlos, nós que agradecemos. Poderíamos ficar aqui por mais horas, porque é muito instigante, o tema abre uma discussão. Eu já estava vendo aqui com os bastidores se a gente poderia, de repente, chamar o doutor Eurico, o doutor Alexandre para fazer as considerações, mas aí eu passo a fala para os próximos, porque aí a gente ganha tempo no final, nas considerações finais, e podemos até abrir um debate. Tudo bem? Muito obrigada. Convido agora o professor Eurico Bittencourt, já estou vendo ele aqui na sala. Seja bem-vindo, professor. Vou fazer a leitura do seu recorte, da sua temática, que depois da sua exposição a gente dá continuidade. Os dispositivos da Lindbe que determinam a vinculação das decisões administrativas, controladora e judicial, à consideração das circunstâncias e consequências concretas de cada caso, impõem uma concepção consequencialista
consequencialista do direito? Fique à vontade, professor. Muito obrigado. Bom dia, Alexandra, professores Carlos Ari, Alexandre Aragão. Bom dia a todas e a todos que nos assistem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar mais uma vez deste grande evento organizado pelo IBDA. Agradeço na pessoa do presidente Maurício Socum e de toda a diretoria do IBDA, e também me associo às homenagens que são feitas neste evento à professora Veida Zancaner, e também a referência feita pela Alexandra ao Dia do Servidor Público. Eu, como servidor público da Universidade Federal de Minas Gerais, não posso deixar de fazer referência a esse dia, especialmente num contexto que, embora não faça parte aqui do nosso painel de discussões, mas num contexto simbolizado pela proposta de emenda constitucional número 32, pela PEC 32, que tem sido objeto de várias discussões. Mais uma vez, talvez eleja o servidor público como um vilão, né, do país. Então, é preciso fazer esse destaque, que, embora haja necessidade de aperfeiçoamentos, especialmente quanto a determinados privilégios que ainda há na função pública, mas a grande maioria, a maioria esmagadora dos servidores públicos, especialmente aqueles que atuam diretamente na prestação dos serviços mais importantes, né, do Estado brasileiro, eles desempenham um papel fundamental. Mas, voltando ao tema da nossa intervenção, o professor Carlos Ari fez aí já uma referência geral ao contexto de edição das alterações na LINDB, né? Em princípio, eu gostaria de dizer que me alinho àqueles que acham ou que consideraram importantes essas alterações, por mais que seja possível discutir, por exemplo, determinadas expressões que foram utilizadas, o alcance de determinados dispositivos. Me parece que a edição da LINDB trouxe à tona uma discussão que é central e que é muito importante, não apenas no controle da administração pública, mas na própria atuação da administração pública ativa no Brasil, que é a necessidade de superar um determinado perfil que remonta às origens, né, do direito administrativo, que remonta a uma administração pública pouco interventora e que parte de um pressuposto, embora hoje rechaçado de forma maciça, mas que muitas vezes está no inconsciente, né, coletivo do próprio direito administrativo ou muitas vezes dos órgãos de controle da administração pública, que é uma visão de que a atividade da administração é uma atividade de uma mecânica aplicação da lei, né, e que se basta com um pressuposto formal de que, aplicando comandos legislativos, a administração concretiza o interesse público, como se houvesse um interesse público pressuposto que devia ser encontrado pelo administrador e, num segundo passo, pelos órgãos de controle. Nós vivemos um tempo em que há uma complexidade cada vez maior da realidade fática sobre a qual atua a administração pública, e isso, obviamente, que reflete nas suas formas de atuação e tem que se refletir também no direito aplicado à administração pública, que no nosso caso aqui específico no direito administrativo. Então, respondendo a essa questão, se é que há uma resposta pronta e acabada, ela depende da escolha de algumas premissas, né? Me parece que essa discussão, que é uma das discussões centrais que têm sido feitas na doutrina sobre as inovações trazidas pela LINDB, se a LINDB estaria impondo uma visão consequencialista do direito e, em princípio, eu já me refiro à necessidade de se definir o que se quer dizer com isso, o que se quer dizer com uma visão consequencialista do direito,
há várias posições possíveis sobre o conteúdo e o alcance, por exemplo, de uma visão pragmática ou consequencialista do direito. Não há tempo, nem é o caso aqui de fazer referência às suas principais linhas. Nesse sentido, eu remeto, por exemplo, ao artigo publicado pelo Emerson Gabardo e Pablo de Souza na revista de Direito Administrativo e Constitucional, em que, na primeira parte, eles fazem aí um apanhado de várias correntes dentro desse grande grupo de pragmatismo jurídico e que apresentam distinções entre si, né? Então, em primeiro lugar, é preciso ter isso em mente. Em segundo lugar, se, por uma ideia consequencialista do direito, se quer dizer que haveria uma vinculação da adequação das decisões, seja da administração pública, seja dos órgãos de controle, à valoração das consequências concretas a elas associadas, em detrimento de conceitos ou de uma dogmática a priorística do direito, em outras palavras, em detrimento dos enunciados normativos e dos conteúdos normativos que são estruturados no nosso direito e no nosso direito administrativo sob a forma de um sistema jurídico, me parece que a resposta tem que ser negativa, né? E nem me parece que é essa, ou que foi essa a intenção, por exemplo, do artigo 20 da LINDB. Não vejo aqui a imposição de uma alteração da estrutura dogmática do nosso direito administrativo, para impor que a análise das consequências concretas é que deve dirigir o sentido das decisões, seja da administração, seja dos órgãos de controle. Mas para uma tentativa, e aí nós poderíamos discutir as expressões que o artigo 20 utiliza, por exemplo, decisões com base em valores jurídicos abstratos, né? O que seriam valores jurídicos abstratos? A meu ver, aí, essa expressão se identifica com o uso, seja exclusivo, seja principal, de princípios jurídicos pouco densificados, né? Não me parece que essa expressão deva alcançar, especialmente quando aplicada a decisões judiciais, a conceitos jurídicos indeterminados em regras jurídicas, e vou falar um pouco sobre isso em seguida, mas para uma primeira abordagem, me parece que o artigo 20 não impõe uma alteração dessa matriz dogmática do direito administrativo brasileiro. Ela apenas vincula o decisor a um ônus argumentativo, a um ônus de motivação mais exigente e vinculado à demonstração de que a norma retirada de um enunciado jurídico, de um enunciado normativo de textura muito aberta, tem adequação àquela realidade, aos fatos que ela sobre os quais ela vai incidir, e que as consequências decorrentes dessa aplicação estão de acordo com o sistema jurídico. Porque é preciso ter em mente que e aí é preciso fazer uma distinção, a meu ver, também importante, entre as decisões da administração pública ativa e as decisões controladoras, seja do Poder Judiciário, seja, por exemplo, dos tribunais de contas. Porque, para as decisões da administração ativa, me parece que esse dispositivo só reforça uma obrigação que é íncita ao próprio direito administrativo. E isso não é um demérito do dispositivo, porque essa consequência, essa vinculação que decorre, a meu ver, da própria natureza do direito administrativo, nem sempre produz efeitos na realidade das decisões administrativas. Então, só por isso já seria importante essa provocação ou essa
explicitação trazida pelo artigo 20. É que o direito administrativo é um direito orientado à prática. O direito administrativo, por natureza, tem um caráter de pragmatismo. Não que ele exclua a sua dimensão sistemática, né, baseada em princípios gerais, numa parte geral que uniformiza, que integra todos os seus ramos específicos de atuação. Mas, a meu ver, faz parte dos fins do direito administrativo a sua efetividade, ou a efetividade da atuação da administração pública. A vinculação do direito da administração pública às finalidades estipuladas pelo direito administrativo traz para esse ramo do direito, necessariamente, como uma preocupação e cogitação jurídicas, não metajurídicas, mas jurídicas, a meu ver, a preocupação com a sua efetividade. E, por isso, quando a administração pública decide, com base em um princípio, sem haver uma regra, né, que balize de forma mais densificada a sua atuação, necessariamente a administração pública tem que levar em consideração, nesse processo decisório, a decisão administrativa não é um ato isolado, ela é um culminar, é uma decorrência de um procedimento, né? Ela tem que levar necessariamente em consideração as consequências desse sentido decisório em relação às outras normas que podem incidir também nesse caso, e as consequências concretas dos efeitos dessa decisão. Isso, a meu ver, nada mais é do que a aplicação da dimensão objetiva da imparcialidade, que, a meu ver, é um princípio vinculante da administração pública e que pode ser retirado do enunciado do princípio da impessoalidade. Quando nós tratamos, em geral, a impessoalidade no direito administrativo brasileiro, nós, muitas vezes, nos circunscrevemos à sua dimensão subjetiva, né? A vedação de perseguições ou de privilégios indevidos. Mas a impessoalidade tem uma dimensão objetiva que, em outros sistemas jurídicos de outros países, muitas vezes recebe o nome de imparcialidade, que impõe à administração, nos seus processos decisórios, que o dever de levar em consideração e de demonstrar que levou em consideração todas as circunstâncias jurídicas e fáticas que importam ou que importariam para decidir e descartar aquelas que não importariam. Então, na verdade, indicar, demonstrar quais são as consequências da decisão e todos os elementos levados em consideração para a decisão e que usa conceitos jurídicos indeterminados, seja na previsão, seja na estatuição, no campo do direito administrativo, essa regra confere à administração uma certa autonomia decisória. Quando se trata de um conceito jurídico indeterminado na estatuição, né, por exemplo, em caso de iminente perigo, a administração adotará as medidas mais adequadas para a satisfação do interesse público, ou algo do gênero. Quando se trata da estatuição, nós estamos falando do modo pelo qual a administração pode ou deve decidir, ou do critério que o enunciado traz para o sentido da decisão administrativa. E, a meu ver, aí também haverá um espaço de autonomia decisória da administração. Quer se chame isso de discricionariedade administrativa, quer se chame isso de margem de livre decisão da administração pública. E, portanto, a meu ver, levar a análise dos enunciados normativos abertos em regras jurídicas definidoras de competências para a administração pública, para o controle, seja do Poder Judiciário, seja pelos demais órgãos de controle, é preciso ter em consideração essa autonomia decisória da administração para que o artigo 20 não seja utilizado no sentido oposto, né, ao da
restrição ou delimitação da incidência do controle sobre a administração, porque, nesse sentido, ele poderia ser utilizado para legitimar o que, a meu ver, não seria adequado, uma atuação dos órgãos controladores sobre um sentido de decisão administrativa que foi tomado, que foi escolhido, que foi definido no âmbito de uma autonomia decisória e que, portanto, não pode ser substituído por um outro sentido de decisão, com base nas consequências que o órgão controlador considere melhores, né? E que aí violaria o espaço de autonomia decisória da administração pública. Então, é preciso deixar claro, também na análise do artigo 20, que os órgãos de controle da administração pública fazem um controle de licitude, não fazem um controle sobre o caráter melhor ou pior, né? Mesmo quanto a consequências práticas da escolha feita pela administração pública. Portanto, já me encaminhando aqui para a conclusão, me parece que é nítido, é claro e é evidente que o artigo 20 e alguns outros dispositivos, o 21, de uma certa forma também, da LINDB, trazem, tanto para a administração pública quanto para os órgãos de controle, um viés de pragmatismo na atuação. Mas esse viés de pragmatismo não substitui ou não se contrapõe ao caráter sistêmico do direito administrativo brasileiro e a necessidade de continuar a se usar o instrumental dogmático já construído para o direito administrativo. Fico à disposição, então, para maiores esclarecimentos, debates e discussões na parte final dessa nossa mesa de debate. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professor Eurico. Eu compartilho do sentimento dos congressistas, aquela sensação de querer ouvir mais, de ficar mais tempo, mas aí o tempo vai se exaurindo e a gente precisa avançar, né? Com certeza vamos chegar ao nível de ter uma sala de debate mais extensa. O próprio IBDA promove essa riqueza de conhecimento e essa vontade de ficar ouvindo mais, né? Vamos seguir agora para o doutor Alexandre Aragão, que eu já estou vendo aqui, que está na nossa sala também. Seja bem-vindo, professor. Vou ler a pergunta que está destinada para o senhor. Há critérios para as análises de risco serem objetivas? Ou sempre haverá uma margem de subjetividade na indicação e na quantificação de riscos? Em caso positivo, como elas podem servir de parâmetro no controle? Bom dia, Alexandra. Obrigado pela pergunta. Saudar aqui aos colegas de mesa, o Eurico, o Carlos Ari, amigos tão queridos aí que ficamos nos encontrando só virtualmente, infelizmente, agora. Saudar o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, na pessoa do seu presidente, Maurício Zocum, essa liderança e fomentadora de debates no nosso direito administrativo, sempre com um espírito muito aberto, profundo, de uma investigação científica sempre muito séria. E tratar de algum tema ligado aqui à LINDB, né? Com o Carlos Ari, é sempre uma postura assim, de um humilde aluno para um professor idealizador. Mas vamos trazer aqui algumas, dentro desse balanço geral, que depois de algum tempo da nova redação da lei já se está podendo fazer, trazer aqui algumas reflexões, em razão também de algumas leituras que eu tenho feito em relação a alguns aspectos. A pergunta ela se foca no seguinte: no análise de consequências versus possíveis subjetivismos. A gente, no direito administrativo, inclusive no direito administrativo mais contemporâneo, a gente tem que tomar cuidado com certos modismos e certas ondas que vêm. Toda onda ela tem um
âmago de verdade e de força própria. Mas, às vezes, esse âmago de verdade e de força própria é tão positivo e tão forte que acaba se gerando um certo exagero e uma certa progressão geométrica na impressão dos seus benefícios. Ou, pelo menos, um certo exagero nas suas possibilidades práticas. E isso acaba fazendo com que haja um certo movimento pendular na doutrina, porque surge uma ideia, um princípio novo, e aí todo mundo passa a achar aquilo máximo, um método novo, e aí se vai animadamente, aí quando se vai, muito, peraí, ou ele traz também consequências negativas, ou ele não é tão capaz de resolver os problemas assim. E aí se volta com uma rapidez. Talvez aí para o outro lado. Aí gera uma onda inversa. Esses movimentos pendulares nas ciências exatas, eles são mais difíceis de serem verificados em razão da maior objetividade que as ciências exatas têm. Mesmo assim, os filósofos que estudam as ciências exatas veem certas ondas, mesmo nas ciências exatas, e que depois refluem. Nas ciências sociais, como o direito, esse risco é maior ainda. E, nesse sentido, eu não estou em nenhum momento aqui criticando o âmago da onda, mas sim o exagero da onda. Então, recentemente, por sugestão de um amigo, colega de todos nós, o professor Egon Bockmann Moreira, da Universidade Federal do Paraná, eu fui levado a ler algumas obras de um alemão chamado Andreas Voskuhl. E ele trata de alguns aspectos que a doutrina brasileira tem tratado ultimamente. E ele trata, vamos dizer, daquele... Eu sou você, aquele efeito Smirnoff, né? Eu sou você ontem. Né? Por exemplo, de certos paradigmas, certos métodos que nós estamos louvando muito hoje, que estão se iniciando, ele já tratando disso após décadas de prática na Alemanha. Então, é um pouco as reflexões do Andreas Voskuhl sobre alguns temas tratados na Lindbe, lógico que ele não estava tratando na nossa Lindbe, mas de alguns temas em comum, que eu vou trazer essas reflexões aqui um pouco para vocês. E aí ele narra como na Alemanha se teve todo um movimento de análise das consequências, de análise de impacto regulatório, do administrador ter que analisar as consequências dos seus atos antes de tomar a decisão, de os controladores também terem que analisar as consequências dos seus atos antes de decidir, até porque controlar ato administrativo não deixa de ser também administrar, inevitavelmente. E aí ele coloca algumas perplexidades e algumas ressalvas em relação à prática alemã desses objetivos, digamos assim, de maneira bastante ampla, talvez até um pouco coloquial, consequencialistas. Houve realmente um avanço muito grande de nós sairmos da mera regra de subsunção, do mero método de
presunção de encaixe de um fato a uma regra geral abstrata e daí se extrair consequências automaticamente. No esquema meio faça-se justiça, mesmo que pereça o mundo. Aplica-se a subsunção formal, independentemente das suas consequências práticas. Mas notem que, mesmo no direito romano, já havia uma contraposição para esse brocardo, que era de que a aplicação do direito não pode levar a consequências absurdas. Então, nós sempre tivemos aí, entre essas duas lógicas jurídicas. O que o Andreas Voskuhl coloca num trabalho principal, tem vários trabalhos dele sobre isso, mas o principal é o método do direito administrativo. Ele coloca o seguinte: primeiro, é possível nós medirmos... Ele coloca mais perguntas do que respostas. É possível medir consequências de atos administrativos e de atos de controle da administração pública? Segundo, não haveria subjetivismos inafastáveis na realização de tais análises consequencialistas? E aí ele coloca algumas perguntas assim, tipo, que consequências? Consequências diretas, consequências indiretas, consequências de curto, médio, longo prazo, consequências econômicas ou consequências sociais, ou as duas, consequências morais. E aí ele coloca uma pergunta. Diante de uma licitação ilegal, de um contrato já feito, se nós, vamos dizer, convalidarmos aquela licitação, aquele contrato, aquela obra já na metade, que consequências que nós devemos considerar? A consequência do desperdício do dinheiro público naquele momento, de um ato já consumado, ou nós devemos também ver as consequências de longo prazo em se colocar fatos consumados como permissivos para o descumprimento da lei? Que consequências que se deve ter? Então, ele coloca a questão seguinte: o recorte das consequências a serem analisadas, ao invés de trazer uma objetividade maior ao método do direito administrativo, não estaria, ao revés, aumentando a subjetividade no exercício da função administrativa e de controle da função administrativa? A quem é dada a escolha do recorte de consequências a serem analisadas? E aí ele tem um diagnóstico, né? E aí já baseado também em autores anglo-saxões, tratando de análise de impacto regulatório, um pouco até desanimador para a gente que, inclusive eu, tanto escrevo sobre análise de impacto regulatório, achando muito legal e tal. E é muito legal. Tudo que eu estou dizendo aqui não é uma crítica, não é para a gente abrir mão desses métodos que a gente está tratando. É talvez vê-los com mais realismo. E aí ele está trazendo alguns autores americanos também que tratam de análise de impacto regulatório. Então, olha, é impossível se prever os impactos. É impossível porque ninguém é profeta, é impossível porque que tipos de impactos, onde, quando, impactos de que tipo,
E ele coloca, olha, mas não é para abrir mão, é porque, pelo menos, você traz uma tentativa de racionalidade na análise das consequências, na análise dos impactos. Então, a primeira ordem de discussões, e aqui já vou, sei que meu tempo aqui está já se esgotando, a primeira ordem de discussões que o Andrés Voskuhl e outros autores alemães, principalmente, colocam, mas na Espanha também o Javier Parejo Afonso também coloca, tem como se medir consequências, o recorte de consequências não acabaria gerando um maior aumento de subjetividade? E aí ele coloca como a análise de consequência foi capturada por certos paradigmas ideológicos ultraliberais, por certos paradigmas de gestão empresarial que não necessariamente tenham a ver com critérios de administração pública estatal. E aí a segunda ordem de indagação que ele coloca é que, na análise de consequências, o direito tem que se valer muito de conceitos e de dados de outras ciências. E aí eu nem sabia, achei interessantíssimo, tem toda uma teoria alemã, não só jurídica, mas epistemológica, de forma geral, sobre a teoria da recepção. Quando eu li recepção, eu pensei que era recepção de lei pela Constituição, mas não é isso. É de recepção pelo direito de conceitos e dados de outras ciências. Pelo direito que a gente está falando aqui, mas se discute também vice-versa, né? E de várias outras ciências. Então, ele coloca que essa transposição de conceitos e dados de ciências não jurídicas para operações jurídicas é extremamente problemática e também subjetiva. Ele chama de conceitos de conexão intersistêmica, de uma nomenclatura lumaniana, tauberiana. E também coloca mais ou menos essas mesmas indagações que eu estava me referindo na primeira parte, em relação a essa transposição de conceitos intersistemas. O meu tempo acabou, eu priorizei o primeiro porque ele, em relação ao segundo, ele trata bastante disso e apenas levantando aqui essas discussões aqui que o Andrés Voskuhl trata, que eu acho que no momento em que a gente está consolidando novos métodos no Brasil, talvez seja importante a gente ver também de reflexões de autores de outros países em que esses métodos já são adotados há mais tempo, para nós otimizarmos e vermos com mais realismo as potencialidades desses métodos. Obrigado, Alexandre. Nós que agradecemos, professor Alexandre. Excelente exposição. Muito obrigada por toda a sua colocação. Ainda vamos ter um breve momento com os debates, mas eu gostaria de já deixar aqui um comunicado para os congressistas. O nosso painel está encerrando as atividades do Congresso nesta manhã, porém, logo mais à tarde, vai ser aberto para a apresentação dos comunicados científicos, né? Vamos ter as salas para a apresentação dos comunicados científicos. Professores, como nós acordamos, eu vou colocar agora uma pergunta, e aí nós podemos seguir a mesma ordem que fizemos com as exposições. Eu coloco a pergunta, cada um dos senhores vão ter 5 minutos para fazer essa exposição da pergunta, e aí nós podemos começar pelo senhor professor Carlos. Certo. A pergunta é a seguinte: qual é a influência de uma visão multipolar do direito administrativo na identificação dos riscos a serem avaliados? Pode fazer... Compreendeu? Quer que eu repita? Sim, não entendi. Então, a provocação desse painel é a respeito de inovação. Quais são os riscos de inovar na gestão pública? E esse é o grande desafio da administração. Por quê? Porque existem incentivos para não inovar. Quais são os incentivos para inovar? É disso que nós temos que nos ocupar. O que é que pode ajudar a inovar?
é a adoção por quem vai avaliar a legalidade ou ilegalidade dos atos administrativos, a adoção por este, vou chamar controlador, de uma visão que seja positiva, que seja empática para com a ideia de inovação. É isso que incentiva a inovação. Se os órgãos de controle, interno e externo, desconfiam das inovações, isto é, pressupõem que todas as variações em relação ao que se fez antes, elas são suspeitas, nós estamos desestimulando a inovação. Será que é bom estimular ou é bom desestimular a inovação? Uma visão mais tradicional do que é gerir e do que é controlar acaba sendo influenciada por esse critério. Se alguém está inovando, tem alguma coisa estranha, nós precisamos olhar. E olhar significa impedir até que se prove muito bem provado que aquela inovação não só ela se comporta dentro das normas jurídicas, mas ela vai dar certo. Bom, inovação, ela supõe experimentação. Como o professor Alexandre está mencionando, quando se experimenta justamente para medir as consequências, porque nem tudo você consegue antecipadamente, por métodos já razoavelmente aceitos, prever. E experiência existe para isso. Como é que se descobre vacina? Você levanta uma hipótese de que algum princípio, alguma solução, alguma composição pode funcionar e você experimenta. Mas você experimenta em toda a população mundial? Não. Você experimenta em camundongos, depois você vai elevando até que você chega nas pessoas, assim vai. Experimentar é assumir riscos. Qual a visão de direito administrativo que é preciso ter para que se tenha uma orientação oposta à que eu acabei de mencionar? Qual é o tipo de visão sobre direito administrativo que incentiva a inovação? Bom, em primeiro lugar, é preciso que se tenha uma visão segundo a qual o direito administrativo não tem todas as respostas. Porque se eu parto do pressuposto de que as normas têm todas as respostas, eu tendo a achar que as respostas corretas são aquelas que já foram dadas antes. Ponto. Então, o que incentiva a inovação é uma visão sobre o direito administrativo que eu estou aqui agora assumindo como multipolar. Em que sentido? Entendendo que o direito, as normas de direito administrativo, abrem possibilidades. E aceitando que os gestores públicos explorem as possibilidades, que eles sejam inovadores para experimentar. A postura de alguns órgãos de controle do Brasil são anti-experimentalistas. Basta alguém aparecer no órgão de controle pedindo a suspensão do edital de licitação, que tem uma coisa diferente daquilo que tinha sido feito, que liminar consegue. Então, é um desestímulo à inovação. Por quê? Porque é uma visão segundo a qual o direito administrativo tem todas as respostas, elas estão dadas, todos conhecemos. Então, o que você está inventando? Se está inventando, você deve estar tentando burlar. Isso é uma visão segundo a qual o direito administrativo está pronto, acabado. E não é assim. O direito administrativo contém um conjunto de normas para balizar a ação pública, mas este balizamento ele existe para permitir o ajuste da ação pública diante das circunstâncias, das situações concretas. E a LINDB, agora indo à LINDB para terminar aqui, Alexandre, a LINDB, ela pede empatia. Então, empatia para quem inova. A LINDB não trata de empatia. O tema da LINDB não é só a inovação, mas não por acaso ela passou a ser chamada de uma lei da segurança jurídica para a inovação. Porque você não inova se você não tem segurança jurídica de que o modo como você tenta aplicar as normas será visto com empatia, isso é, considerando as circunstâncias.
Entre as circunstâncias está a de que o gestor público precisa testar soluções, sem necessariamente saber todas as consequências. Eu vou medir, mas o processo é racional, porque eu não vou ficar fazendo loucuras, eu vou fazer experimentação. Experimentação supõe avaliação permanente de resultados. É disso que nós estamos tratando, né? Então, sim, uma visão multipolar do direito administrativo, segundo a qual não tem todas as respostas, e que as respostas vêm a partir de uma soma de muitos fatores que não estão na norma jurídica, uma visão multipolar neste sentido, ela diminui os riscos do gestor e o incentiva a inovar e a melhorar a gestão pública. E eu acho que isso tem tudo a ver com a LINDB. E não por acaso, como eu disse, ela veio a ser chamada, por muitos acadêmicos, né, uma expressão corrente na academia, de uma lei de segurança jurídica para a inovação pública, né? E esse é um valor, não é fácil impor esse valor da experimentação ou da inovação, porque há uma certa tendência à inércia, né, nas grandes estruturas burocráticas, seja da administração ativa, seja de controle. Mas nós precisamos entender que não se gere, nem na área privada, muito menos na área pública, sem experimentar, sem inovar, sem, portanto, arriscar. Isto é absolutamente fundamental. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Carlos. Professor Eurico, por gentileza. Muito obrigado. Precisa que repita a pergunta, professor? Não, obrigado. Eu também vou fazer aqui uma conjunção da resposta à pergunta a algumas colocações feitas pelo professor Alexandre Aragão, que me parece que foram muito interessantes. Eu compartilho com o professor Carlos Ari da visão de que a administração pública contemporânea, dados os desafios que ela tem que enfrentar, profundamente diversos e mais complexos do que aqueles que a administração pública há 50, 60, 100 anos atrás enfrentava, que ela tem que incorporar a gramática do direito administrativo. Nós temos que incorporar duas expressões que pareciam antitéticas à própria ideia inicial do direito administrativo, que são inovação e flexibilidade. O direito administrativo perseguia uma segurança quase que absoluta, que nunca houve, né? Mas me parece que não há hoje, pelo menos para quem tem uma visão de direito administrativo ou alguma visão de direito administrativo que está vinculada necessariamente à realidade, à efetividade, não há opção de querer inovar ou não, de querer experimentar ou não. Me parece que essa é uma exigência indispensável. E, nesse sentido, a ideia de uma objetividade, de perseguir uma objetividade segura, que dê segurança, né, ao administrador ou ao aplicador do direito, me parece que, obviamente, que é uma questão relevante, mas nós nunca vamos chegar a uma objetividade completa, né? E nós temos uma dificuldade, a nossa cultura, até pelos desvios frequentes que nós observamos, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a subjetividade, com a aceitação de alguma subjetividade, de controlar essa subjetividade. Então, parece que esse é um problema adicional da nossa cultura administrativa e do próprio direito administrativo. Essa ideia de que o direito administrativo não resolve tudo, é incapaz de resolver, de dar todas as soluções, e de que, por outro lado, ele é necessariamente orientado à prática, à realidade, que isso é uma questão que deve fazer parte da cogitação dos juristas, né, me remete à minha vivência no fim da minha graduação na UFMG, no meu mestrado, no período em que eu estagiei também com o nosso saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, que tinha uma frase que cada vez, a meu ver, é mais real, traduz mais a realidade do direito administrativo. Ele dizia que o direito administrativo deve servir à vida, porque, do contrário, ele não serve.
Então, essa concepção, e aí trazendo as ponderações feitas pelo professor Alexandre Aragão, quanto às cogitações, né, do André Foscula, me parece que, e o Foscula tem coordena, junto com outro autor alemão, um tratado de direito administrativo, e esse outro autor alemão tem uma obra que me parece que oferece um material muito interessante para uma assimilação dogmática dessa nova realidade do direito administrativo, né, que é o Eberhard Schmidt-Asman, que tem uma obra chamada A Teoria do Direito Administrativo como Sistema, e em que ele propõe uma visão de direito administrativo orientada à prática, uma visão de direito administrativo aberto às outras ciências sociais, mas com método jurídico, sem abrir mão do método jurídico, né? E um dos elementos metodológicos que ele traz são esses conceitos de ligação, né? Que às vezes ele chama de conceitos ponte, e que me parece que isso já acontece de uma certa forma, embora sem essa construção dogmática que é importante, né? Por exemplo, o princípio da eficiência, né? A eficiência não era um conceito jurídico. A eficiência, pouco a pouco, vai trazendo de outras ciências conteúdos que são passados pelo filtro jurídico, e a dogmática do direito administrativo hoje já tem, embora não de forma unânime ou consensual, mas já tem conceitos aplicáveis jurídicos de eficiência. Parece que esse é um exemplo da aplicação dessa ideia de conceito ponte, de conceito de ligação, em que o direito administrativo, visto como uma ciência, como ele chama, Schmidt-Asman chama, ciência de direção ou de vertebração, de condução de outras ciências sociais ou de integração de outras ciências sociais que se aplicam à administração pública, como a ciência da administração, por exemplo, como as ciências econômicas, porque isso faz com que o direito administrativo não vire as costas para o problema da efetividade, para o problema e para aceitar a ideia de que ele não é suficiente para uma administração pública. Se um dispositivo constitucional ou infraconstitucional diz que determinado serviço público tem que oferecer determinadas prestações de forma adequada aos seus usuários, é problema do direito administrativo saber se os usuários estão recebendo ou não as prestações de forma adequada. E se não, por que não? E a resposta para essas questões, muitas vezes, não é o direito que vai dar. Mas o direito precisa delas para que o seu instrumental possa se adequar a um dever de efetividade. Então, me parece que hoje, pelo menos a meu ver, essa ideia de um direito administrativo aberto, sem perder o método jurídico, mas aberto a outras ciências que influem diretamente na atuação da administração pública, é essencial se nós quisermos ter um direito administrativo que não fique inteiramente desvinculado da realidade, né? Se nós não quisermos fazer com que o estudo da dogmática do direito administrativo não seja completamente desvinculado da aplicação ou da prática da administração pública. Aquele que está na linha de frente da prática administrativa consiga encontrar nos livros de direito administrativo a condução ou o instrumental necessário para que ele possa atingir os resultados, né? Então, me parece que essa é uma discussão muito importante, né? As características da administração contemporânea, entre elas, por exemplo, a multipolaridade, aí no outro sentido, no sentido de que grande parte das decisões administrativas hoje não se dirigem a um cidadão, a uma pessoa determinada, mas tem impactos para terceiros, né? Tem impactos difusos, a transversalidade da atuação dos órgãos e entidades da administração pública, e aí os órgãos de controle, nesse caso, por exemplo, a sobreposição, né, dos órgãos de controle, ou seja, existe um quadro de realidade que traz para o direito administrativo desafios que não havia antes. E me parece que essa discussão, né, que
tem estado aqui a cargo do nosso painel é das mais relevantes, e não há uma solução única, né? Não há um caminho único, mas é preciso que essa discussão se dê de forma com que as diversas possibilidades sejam trazidas à mesa, até para que sejam testadas e eventualmente rejeitadas, né? Mas que não haja preconceitos na análise desses novos caminhos que podem advir ou não para o desenvolvimento do direito administrativo. Obrigada, professor Eurico, excelente exposição. Professor Alexandre, o senhor é o terceiro, né, e último a fazer as suas considerações. O senhor concorda que, após as suas considerações dessa pergunta, o senhor seja o primeiro a fazer as suas considerações finais? Porque o senhor esteve sempre como terceiro, agora a gente vai fazer o caminho inverso, né? O professor Carlos vai ser o último a fazer as considerações finais dele. Pode ser? Pode ser. Alexandre, também realmente tem pouco o que considerar aqui, só duas considerações, né? Achei muito interessante o que o Carlos Ari falou em relação à experimentação, né? Que experimentação tem erro. E aí eu acho que tem dois paradigmas do controle que têm que ser quebrados, né? Porque se você só experimenta se você assumir o risco de errar. Então, o controle ele tem que, em determinadas situações, ser condescendente com o erro. Porque não vai ser toda experimentação que é boa. Experimentação pode ser um fracasso. Experimentação pode gerar muito prejuízo. Apenas se tem que ter cuidado, todas as cautelas, se levantar esses riscos todos e se verificar a chance de sucesso dessa experimentação em relação de custo-benefício, como o exemplo da vacina que o Carlos Ari deu. Você vai testar uma vacina em humano, pode ter efeitos colaterais. Pode ter um ou outro que morra, inclusive. Mas você já vai ter testado em primatas, já vai ter testado em porcos, em ratos, né? Alguma cautela você tem que ter previamente. Então, a primeira questão do controle sobre inovação e experimentação é que pode haver erros na experimentação. E segundo, não há atividade repetitiva que não gere erros também. Então, se uma pessoa assina durante um ano 500 contratos administrativos, convênios, notas de empenho, etc., vai ter alguma que foi mal feita. E aí eu acho que o controle tinha que ser muito mais sobre o conjunto da atividade do que sobre atos concretos. Porque, por mais competente e honesto que seja a pessoa, ele vai errar. Então, até do ponto de vista da equidade, não é adequado juridicamente se punir uma ela assinou 1000 notas de empenho, a não ser que se comprove a sua má-fé, obviamente. Então, isso é uma consideração, outra consideração do ponto de vista da pergunta sobre a questão multipolar e consequências. Eu acho que a questão multipolar casa dois novos métodos do direito administrativo. Um método da análise das consequências e outro método da participação. Porque só se tem como aferir, só tem como se ter um recorte adequado das possíveis consequências se abrir a discussão. Porque os investidores vão ter uma visão das consequências, os operadores em si da atividade vão ter outra visão das consequências, os consumidores vão ter outra visão das consequências, os ambientalistas vão ter outras visões das consequências. Então, o direito administrativo multipolar ele exige que a análise de consequências seja também multipolar e, consequentemente, aberta. Então, queria aqui encerrar minha participação agradecendo de novo a Alexandra, ao Maurício, saudade de novo aqui o Eurico, o Carlos Ari,
E o prazer da gente estar discutindo esse tema aí, que já está gerando e certamente ainda vai gerar aí melhorias no método do Estado brasileiro. Obrigado, Alexandre. Professor, essa é sua consideração final? O senhor ainda tem mais tempo. Se quiser utilizar... Não, já está ok, já está ok. Então, vamos voltar aqui para o professor Eurico, fazer as suas considerações. Temos que entregar o nosso painel de 12h10. Então, estamos tranquilos em relação a isso. Todos respeitaram o tempo. Fiquem à vontade. Professor Eurico. Bom, eu gostaria também de aproveitar essa última manifestação para renovar meu agradecimento ao IBDA. Já são aí, acho que cerca de 20 anos, que primeiro como assistente, como congressista, né, e já há algum tempo participando de painéis, eu participo desse evento e sem dúvida nenhuma, o ponto alto, né, dos estudos do direito administrativo no ano, agora de forma um pouco menos intensa, porque nesse ponto alto faz parte, obviamente, o contato pessoal, né, com colegas do Brasil inteiro, e que a gente tem a oportunidade de fazer nesses eventos, mas esperamos que no próximo ano já possamos estar todos juntos de novo. Sobre o tema, acho que todas essas discussões, e há várias outras possíveis, né, a respeito da LINDB, já demonstram que a iniciativa de alteração, de incorporação desses novos dispositivos, já tem pelo menos o grande mérito de provocar discussões que às vezes ficavam meio lateralizadas e não tinham o espaço adequado para que elas se desenvolvessem sobre os métodos, as formas de decisão da administração pública e, especialmente, os modos como o controle incide, ou os controles, né, porque são vários, os controles incidem sobre a atuação da administração pública. É preciso, de fato, haver uma certa convergência dos órgãos de controle nessa ideia central de que a administração pública atual e, por consequência, o direito administrativo não pode mais ser visto como era há décadas atrás, porque a realidade sobre a qual, melhor dizendo, a administração pública incide, ela é muito distinta, muito mais complexa, ela muda com uma velocidade muito grande e, por isso, é preciso que haja releituras, né, desse instrumental dogmático do direito administrativo. E se isso nos traz dificuldades acrescidas, isso nos traz também desafios instigantes, né, a todos que trabalham e que lidam com o direito administrativo, porque não faltam hoje campos de investigação importantes e instigantes do direito administrativo, e a LINDB ali concentra alguns desses assuntos mais momentosos. Então, mais uma vez, cumprimento a Alexandra, Carlos Ari, Alexandre, e agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Professor Eurico, dentro dessa sua fala, a gente recebeu aqui, por uma congressista, ela diz o seguinte, Liz Moselli, ela diz que a lei de improbidade veio com previsões para que reforçasse o dolo, né? Ela acredita que isso foi uma contribuição legislativa. E aí eu queria que o senhor, só para dar uma resposta, para que ela possa ter uma participação mais interativa aqui. Sim. E aí, da mesma forma, o professor Carlos também pode contribuir. O professor Alexandre, se for provocado, vai ter direito à réplica, pode falar também. Bom, eu estou de acordo, né? Assim, a minha dissertação de mestrado, lá em 2003, longínquo já 2003, tratou da improbidade administrativa por ofensa a princípios, e lá eu já entendia que seria inconstitucional qualquer forma não dolosa de improbidade administrativa, né? Por várias razões. Pela gravidade das sanções, entre as sanções nós temos suspensão de direitos políticos, que significa restrição de direitos fundamentais, né? Um dos campos pouquíssimo tratado no direito administrativo
é a sua vinculação aos direitos fundamentais, é como se fossem capítulos diferentes e estanques, né, do direito. O direito administrativo, se ele está vinculado à Constituição, ele está, obviamente, vinculado ao sistema constitucional de direitos fundamentais. Então, me parece que esse ponto da alteração é positivo, né? Acho que há uma falsa ideia disseminada de que a restrição da responsabilização por improbidade administrativa seria um ataque às iniciativas de combate à corrupção. A meu ver, é o contrário, né? Porque é preciso que, em primeiro lugar, a lei de improbidade não é a única forma de responsabilização, né, dos agentes públicos. Em segundo lugar, ela significa a forma mais grave de responsabilização fora da esfera penal. E, portanto, ali o que ela trata é da desonestidade, né? É do ato desonesto. E a desonestidade, a meu ver, pressupõe o dolo, né? Então, portanto, eu vejo também com bons olhos essa alteração. Obrigada, professor. Uma honra participar dessa sala com o senhor. Passo a palavra agora para o professor Carlos Ari, né, que pode também, por gentileza, interagir com a congressista, que fez essa excelente colocação, e fazer, na sequência, suas considerações finais. Né? Se o professor Alexandre quiser também interagir com a congressista, ainda temos tempo para isso. Pode ficar tranquilo. Bom, Alexandre, obrigado. E Liz, obrigado também por essa lembrança. Eu queria terminar aqui destacando quais foram, então, os impactos da LINDB. Eu falei antes da pesquisa feita sobre o impacto da LINDB no TCU, mas queria mencionar um pouco mais amplamente, né? Qual foi o impacto da LINDB? A LINDB entrou na gramática dos administrativistas do Brasil. As pesquisas sobre a evolução da bibliografia sobre a LINDB mostra que ela vem sendo utilizada para discutir os mais variados temas. Porque a LINDB trata de questões que são efetivamente importantes, fundamentais. Então, é uma lei que tem a característica de tratar dos problemas do seu tempo, lidar com as necessidades do seu tempo. E não foi por acaso que, então, a academia passou a se dedicar intensamente a debater. Claro, com as mais diferentes visões, é natural, é necessário que seja assim, mas debater. Isso mostra que o projeto de lei da LINDB teve origem acadêmica, como mencionado aqui, eu fui um dos coordenadores desse trabalho, mas foi uma contribuição acadêmica ligada à pesquisa, isso é, não se trata de uma iluminação, ninguém teve uma iluminação, nós fizemos foi pesquisa para determinar quais eram as tendências do direito público que precisavam ser reforçadas para atender às necessidades contemporâneas. E, depois de uma longa tramitação, um longo debate legislativo e acadêmico durante a tramitação, a lei foi editada. Pois bem, e o que vem acontecendo de lá para cá é que ela passou a ser invocada o tempo todo para peticionar e para decidir, para dar pareceres dentro da administração pública e para analisar atos que foram praticados. Portanto, hoje é impossível ignorar que a LINDB pauta o debate do direito administrativo brasileiro contemporâneo. A linguagem da LINDB está incorporada nos acordos também da Justiça. Isso é uma primeira constatação importante. A segunda, a Liz destaca, e o professor Eurico mencionou aqui. Não foi só a LINDB que tratou das necessidades contemporâneas, na forma em que tratou. Várias leis posteriores reforçaram as demandas da LINDB, as orientações da LINDB. Leis até setoriais, a lei geral sobre o mundo, a LGPD, do mundo do processamento de dados, tem a reprodução de um dos dispositivos da LINDB.
isso tenha ocorrido em outras leis. A lei da improbidade, que acaba de ser sancionada nessa semana, ela, como mencionado pela Liz, ela reforça essa visão de que não se pode adotar responsabilização objetiva sobre o gestor público e nem com quem contrata com a administração pública. Quando se diz que a lei anticorrupção fixou a responsabilidade objetiva, há muita simplificação. A responsabilidade objetiva da empresa pelo ato do seu agente. Então, a empresa não precisa demonstrar que o agente agiu corretamente ou incorretamente segundo as instruções. Não, ela responde pelo agente. Agora, é óbvio que a empresa só é responsabilizada se o dano praticado em uma certa situação ele é um dano a um valor jurídico. Responsabilização objetiva não significa outra coisa. Então, há uma confusão enorme na discussão sobre responsabilização no Brasil que a LINDB procura ajudar a resolver. E a LIA também, a Lei de Improbidade, ela também trabalha com isso, como destacou o professor Eurico, havia um desvio, né? E nós vamos corrigir isso. Corrigir para quê? Para aumentar a segurança jurídica do exercício de uma função pouco complexa, que é a função de gerir a coisa pública. E também os riscos que têm os particulares que se relacionam com a administração pública. Então, não é possível que essas pessoas fiquem sujeitas a uma legislação que impõe graves sanções sem que haja uma exigência de que a aplicação dessas sanções seja acompanhada de uma demonstração de que há má-fé. Responsabilização objetiva é uma forma de destruir a gestão pública e a relação da administração pública com seus parceiros. Então, a LIA, sim, ela vai no mesmo sentido, ela inclusive reproduz, né, dispositivos da própria LINDB. Mas não só. A Lei de Contratações Públicas, nova agora, de 2001, fez a mesma coisa. Ela reportou-se, ela mandou, entre os princípios lá da licitação, que agora são muitos, né, ela mandou considerar a LINDB, perdão. Então, vejam a importância. Mas não só. No capítulo sobre invalidade, né, sobre o que eles chamam de nulidade das contratações públicas, a nova lei de contratações públicas fez exatamente o que o artigo 21 da LINDB fez. Disse, olha, não existe nulidade de pleno direito, não existe nulidade automática, né? Isso tudo é fantasia. O que nós temos que olhar em cada situação é como se regularizam as situações. É isso. É preciso considerar que houve uma invalidade, é preciso considerar as circunstâncias. É isso que dizem os dispositivos, né, que são até extensos, da nova lei de contratações públicas a respeito de invalidação de atos. E é exatamente o que está no artigo 21 da LINDB. E com relação a consequências, a lei que tratou de regulamentar as agências reguladoras, né, a Lei Geral de Agências Reguladoras Federais e a lei editada para tratar de liberdade econômica, elas trataram da necessidade de avaliar previamente, estudo prévio de impactos, análise prévia de possíveis consequências. Claro que os métodos podem ser os mais variados, o artigo 20 da LINDB preserva esta possibilidade perfeitamente, ela não define, então, se vai se analisar consequências econômicas, sociais, porque depende caso a caso, mas ela dá esta orientação no artigo 20 que é perfeitamente aderente a essa exigência pela legislação mais recente de estudo de impacto das medidas de regulação. Portanto, a LINDB não por acaso entrou na gramática do direito administrativo contemporâneo como um eixo. E como a Liz mencionou, a exigência de dolo feita pela nova lei de improbidade está nessa linha. Portanto, é uma coisa positiva e é bastante destacado que a academia tenha podido contribuir para essa inovação legislativa e ela continua contribuindo, fazendo pesquisas como a que eu mencionei aqui. Repito mais uma vez o convite para no dia 4, quinta-feira que vem, às 10 horas, todos assistirem no canal do YouTube da FGV a apresentação mais detalhada da pesquisa que eu apresentei aqui como uma espécie de spoiler. Obrigado, Alexandra.
Obrigado, Eurico. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar com vocês e com todos vocês. É um prazer estar nesse congresso do IBDA. Obrigado. Professor Carlos, já anotei aqui esse encontro do dia 4. A recíproca é verdadeira. Não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas temos uma visita aqui na nossa sala. Vocês também conseguem visualizar? Eu ia até pedir a palavra. Palavra concedida, me permite, professor. apesar de já ter feito minhas considerações finais, eu não posso deixar de saudar virtualmente, né, a professora Veida Zancaner, que é a homenageada desse congresso. É sempre uma honra, um prazer, uma alegria, ainda que não pessoalmente, estar com a professora Veida Zancaner, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que são dois dos principais nomes, né, da história do direito administrativo brasileiro, e rendo aqui desde de Belo Horizonte as minhas homenagens, professora Veida, professor Celso Antônio. Forte abraço. Eu também, Alexandre, que já tinha dado por encerrada a minha participação, mas diante de um caso de força maior desse, também quero pedir licença aqui para retomar a palavra e saudar esses nossos mestres aí, a professora Veida, o professor Celso Antônio aí, que nos dá o prazer de vê-los ainda aqui virtualmente. Da mesma maneira, né? Eu queria aproveitar, não os tinha visto antes. Muito bom vê-los bem, né? Ao final dessa pandemia, quase ao final da pandemia, vê-los bem. Espero que nós possamos todos nos encontrar pessoalmente muito em breve. Prazer vê-los. Muito obrigada. Olha, nós tivemos aqui uma dificuldade muito grande de mudar de uma tela para outra. Então, nós ganhamos duas linhas para que nós batêssemos e aí ficássemos em uma e outra. Como dizem as minhas filhas, eu sou uma péssima operadora de computador, mas a minha vontade era assistir pelo menos metade. Mas eu não consegui, porque cada vez que eu tenho que clicar numa linha para acessar a sala 1 ou acessar a sala 2, eu demoro mais ou menos uns 10 minutos. Então, eu resolvi ficar um pouquinho mais lá e vim para cá. E agora estou pegando no final o painel de vocês. Mas nós gostamos muito de ver esse pouquinho, mas veremos depois integralmente quando for disponibilizado o vídeo. Gente, muito obrigada mesmo. Um abraço para todos. Agradecemos. Uma honra imensurável, uma alegria tremenda esse dia, esse encontro aqui nessa sala, com todos esses expositores de excelência, a homenageada do Congresso. Muito obrigada pela oportunidade. Só temos a agradecer ao professor, né, e ao nosso presidente, Maurício Zocum, e agradecer a cada expositor nessa manhã de hoje, porque o tema é instigante, as exposições são de excelência, e muito obrigada. Eu me sinto honrada de estar nessa sala junto com os senhores. Obrigada.